pessoal, bom dia. Hoje nós estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast com a doutora Flávia. Hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre planos de saúde. A doutora Flávia é especialista em plano de saúde, direito do consumidor e afins. Doutora Flávia é ótima. Então, hoje ela vai falar um pouquinho. Doutora Flávia, conta pra gente um pouquinho do que você veio falar. Então, eu tenho bastante experiência aí nesse segmento de planos de saúde. Já atuei para operadora de plano de saúde, já atuei pelo beneficiário. Então, eu gostaria de trazer as nuances, os maiores problemas que os consumidores enfrentam no dia a dia com os planos de saúde, as negativas, a questão de alteração tanto da lei de plano de saúde quanto a alteração do entendimento jurisprudencial no STJ, e que são de extrema relevância e de extrema importância, porque ela traz questões que impactam diretamente na vida da pessoa, na saúde, e está aí ligado no dia a dia do consumidor, dos idosos, crianças, enfim, que dependem dessa assistência à saúde. Sim. A gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Negativa de cobertura, a gente vai falar sobre a lei de cancelamento, ou nós vamos fazer um apanhado geral e vamos contar para o nosso consumidor como que funciona o plano de saúde? Eu acredito que seja importante a gente trazer aí um panorama e depois tratar as negativas propriamente ditas, as causas das negativas e alguns pontos relevantes para o cancelamento. São todos temas bem relevantes e que dá para abordar neste episódio. Doutora Flávia é uma especialista em plano de saúde, ela é atuante, já trabalhou para operadora, trabalha para o consumidor também, então fique conosco que você vai aprender bastante coisa com a doutora Flávia. Pode começar, doutora Flávia? Bom dia, seja bem-vinda. Obrigado, agradeço aqui o convite, essa oportunidade de falar para o seu público, é uma honra. Estou muito satisfeita, eu espero poder contribuir com bastante informação, com questões valiosas tanto para as operadoras quanto para os consumidores, que assim, a informação ela nunca é demais. Sim. O conhecimento ele sempre agrega e é algo que não nos é tirado, né? Sempre ele vai nos conduzir para melhores resultados. Antes de começar a falar sobre o assunto, eu gostaria de me apresentar brevemente, porque eu conheço a doutora Rosa, ela é especialista em Direito Médico da Saúde, assim como eu, nós fizemos a pós-graduação juntas. Sim. E foi um momento muito importante, né, da nossa vida, foi o início de carreira. Sim. E daí já se passaram alguns anos e por isso essa experiência, esse trato aí com planos de saúde e questões médicas, não só a questão de plano de saúde, mas também as questões voltadas à responsabilidade médica, enfim. Sim, nós até falamos sobre responsabilidade médica aqui, falamos sobre o ato médico, prontuário médico. Com a doutora Carol, né? Exatamente, nós falamos sobre prontuário médico, foi um momento muito importante, porque acho que foi quando começou, né, Flávia? A gente precisava falar sobre prontuário médico para o nosso público entender exatamente como ele se portar, porque assim, para a gente pedir, na verdade, quando eu vou pedir uma negativa de cobertura, eu preciso do prontuário. Precisa. Eu preciso do prontuário. Então, por isso que a gente falou primeiramente sobre o prontuário médico, para a pessoa entender que o prontuário é dela e o hospital, a clínica, ela só tem a guarda, né? Então, foi muito importante. Aí nós falamos sobre responsabilidade civil do médico, né? Falamos sobre vários temas ligados à área médica para chegar até aqui hoje, né? Sim, bacana. E agora, neste ponto aí dos temas relevantes do canal, eu fico muito feliz de fazer parte deste ponto, principalmente por ser nas ações referentes a plano de saúde, porque já é o meu conhecimento, o meu dia a dia já faz parte, né, da minha atividade, da minha advocacia. Sim. Enfim, um ponto muito relevante nas operações de planos de saúde foi a alteração que teve no STJ, quando eles colocaram alguns requisitos para que fossem feitas as coberturas extra-rol. Para quem não sabe o que é o rol da ANS, são os procedimentos listados pela agência, a agência que regulamenta a matéria, e que determina se tem que ser coberto ou não tem que ser coberto pelas operadoras de plano de saúde em determinado tratamento. Como, por exemplo, fornecimento de medicação em domicílio.
tem a exceção na própria lei que fala só das questões relativas ao tratamento de câncer. Todavia, um dipirona, por exemplo, ele não vai abarcar. E essa obrigatoriedade, a operadora de plano de saúde, ela não tem o dever de entregar na residência do consumidor essa medicação. Enfim, tem outras medicações que são solicitadas. E o judiciário, ele não tinha aí um filtro. As operadoras, elas ficavam muito oneradas quando tinha muito abuso dos consumidores, e, em contrapartida, alguns consumidores lesados, porque não tinha esse amparo das operadoras. Aí, por isso, o STJ, ele mudou o entendimento, aí ele estabeleceu que o rol da ANS, ele é taxativo, ou seja, só deve cobrir o que consta no rol da ANS. Contudo, é um taxativo modulado, não é um taxativo estanque, né? Aquele taxativo que não pode ser mexido. Sim. É um taxativo que, se você cumprir alguns requisitos, algumas exigências, ainda assim vai ter a cobertura extra-rol, entendeu? Sim. Então, teve essa alteração no STJ. O principal requisito é que fosse um tratamento reconhecido, que não poderia ser o extra-rol, a cobertura extra-rol não poderia ser de um tratamento experimental, enfim, entre outras nuances. Contudo, teve um movimento político, teve um movimento da questão dos familiares que têm entes que têm o autismo, enfim. Foi um movimento muito grande que teve pelos bastidores após essa notícia aí do STJ. E aí teve a alteração da lei. Importante. Porque antes o rol não era taxativo, ele era exemplificativo. Exatamente. Né? Exatamente. Aí o STJ veio, inovou, aí falou que era o taxativo modulado. Aí veio a legislação. E, em curto espaço de tempo, eu não me recordo os dias, mas eu acredito que não chegou a um mês. E teve a alteração da lei de plano de saúde. Teve um acréscimo aí dessa redação, falando que o rol é meramente exemplificativo, é uma diretriz básica. Contudo, as pessoas elas não pararam para se atentar que, mesmo sendo exemplificativo, manteve o entendimento do STJ. Existe uma certa modulação nesse exemplificativo. Porque ele não falou simplesmente, operadora, você vai ter que custear todo e qualquer tratamento. Ele falou, operadora, você vai ter que custear todos os tratamentos. Ele é uma mera diretriz desde que... E nesse desde que estabeleceu também requisitos. Então, da mesma forma que o STJ ele fez uma certa modulação, a lei também. Sim. Ela fez uma modulação, porque ela elenca alguns requisitos, que é justamente esses pontos. O tratamento ele não pode ser experimental. O tratamento ele tem que ter reconhecimento. Tem que ser demonstrada a imprescindibilidade do tratamento. Ele tem que ser um tratamento que é indispensável. Eu preciso fazer uma cirurgia que só é feita em determinado hospital e a operadora está negando isso. É que, na verdade, o relatório médico que manda tudo isso, O relatório médico que manda. Então, assim, o relatório médico é o mais importante de tudo isso. Exatamente. Porque, assim, o que o médico falar, ok, é lei, né? É mais ou menos isso. Via de regra é isso. Via de regra é isso. Na verdade, assim, Flávia, a gente precisa falar para o nosso público porque eles não são da área. Então, assim, quando eles forem no médico, que o médico pedir algum procedimento, então, na verdade, eles precisam trazer o prontuário médico, já pedir o prontuário médico, não é isso? De extrema importância, o prontuário médico. O prontuário médico e trazer um relatório bem fundamentado. Se o médico falar, olha, você precisa fazer tal tratamento, tomar tal medicação, então, geralmente, o caminho que a gente segue é exatamente esse, o que o médico falou no relatório médico, não é isso? É de extrema importância e de extrema relevância o seu comentário. De fato, o relatório médico ele é fundamental. Ainda que não consiga o prontuário médico, porque às vezes é burocrático e o tratamento ele não vai conseguir esperar. O relatório médico ele é essencial. Ele precisa constar qual é a patologia, qual é o tratamento, qual é a necessidade do tratamento e
qual é a importância na questão de urgência ou não. Sim. E lembrando que aqui a urgência, ela nem sempre ela vai estar ligada àquela urgência no sentido de se eu não fizer o tratamento agora, eu vou morrer daqui 5 minutos. É uma urgência assim, que se eu não fizer esse procedimento, eu vou ter sequelas aí, eu vou ter alguns desdobramentos que vai impactar na minha saúde, na minha qualidade de vida. Então, tudo isso que tem que ser verificado. Exatamente. Só que o relatório médico, hoje, devido à história que teve os desdobramentos desde então no judiciário, ao longo desses anos todos, essa alteração do STJ, depois a inserção dessa alteração aí na lei de planos de saúde, o relatório médico, ele é extremamente importante, mas ele não é a decisão final. Porque senão estaríamos diante de uma decisão tomada pelo médico que resolveria o processo. E muitas vezes é necessário, por exemplo, fazer uma perícia médica, quando estivermos falando de cirurgias reparadoras. Sim. As pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, posteriormente, vão necessitar das reparadoras, que é tirar o excesso de pele, enfim. E nesses casos, acredito que uns 50% de casos relativos a esse tipo de cirurgia, de procedimento, eles passam pela avaliação da operadora e, quando vão desembocar lá no judiciário, acaba sendo necessário a realização de perícia. Então, assim, percebe que o relatório médico, via de regra, ele é soberano. Sim. Mas não é sempre que ele vai ser soberano. Muitas vezes vai ter a perícia médica, muitas vezes vai ter alguns outros desdobramentos que vai tornar ele uma peça importante, uma peça-chave no processo, todavia não a prova fundamental que vai resolver a ação. Na verdade, o relatório médico ele é importante naquelas cirurgias que não pode esperar. Sim, a urgência e emergência é essencial. Ele é o essencial. E, na verdade, naquele momento, ele é soberano. Naquele momento. Agora, em outros momentos, não. Mas naquele momento, sim. A pessoa está internada, precisa fazer uma cirurgia, sei lá, de apêndice. Está em carência. Não se discute isso. Não se discute nem a carência e nem a decisão do médico. Vai fazer a cirurgia. Aí entra nas regras de urgência e emergência, né? Que a carência, ela é uma carência encurtada. Então, depois de um período aí curto, já vai ter a cobertura de forma mais ilimitada, mais ampliada, quando for o tratamento direto da urgência e emergência, como você está apontando aí. Uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia da apêndice, aquela coisa que aquela situação que é aguda. É uma situação aguda, que não tem como esperar, não tem como cumprir carência. Ou eu cuido agora, ou eu morro. Sim. Então, não tem opção. Aí já vai se valer mais da Constituição Federal, né? Que é a questão dos nossos direitos fundamentais, os nossos direitos basilares, que é o direito à vida, à integridade, à saúde. Sim. Então, aqui está a Lei do Plano de Saúde, é uma lei federal. Aqui está a Constituição Federal. A Constituição Federal, neste momento, vai se sobrepor. Não tem como eu simplesmente fazer valer apenas o contrato ou uma legislação federal, se eu for perder o bem tutelado, que é a vida, né? O mais protegido na história do direito, das legislações. Enfim, tem que ser a vida. Sim. Então, tudo está para servir à vida e não o oposto. Então, se eu colocar que o interesse do plano de saúde, o interesse da questão comercial, o interesse da questão financeira, o contrato, está acima da vida, não pode. Não pode. Não pode. Porque, nesse caso, não tem como aguardar. Agora, os demais casos, aquelas cirurgias eletivas... Pode esperar. Pode esperar. A eletiva é aquela que você pode aguardar. Então, é uma cirurgia que você agenda e pode fazer no momento que o plano autorizar. Exatamente. Aí, os planos de saúde não estão obrigados a quebrar carência, enfim. Aí, segue o que consta no contrato, o que consta na lei, o que for aplicável para o caso. Aí, segue desta forma.
E me fala um pouquinho sobre carência, sobre essas carências. Então, assim, a gente tem as 24 horas para urgência e emergência, aí a gente tem algumas outras carências. Então, vamos imaginar que a pessoa entrou no plano de saúde hoje e tudo bem, ela não declarou. Vamos imaginar que ela não tenha declarado que ela tem um problema cardíaco e ela precisa fazer. Mesmo assim, ela vai ter essa cobertura, ô Flávio? Foi excelente a sua pergunta, Rosa. De fato, essa questão de carência, ela é muito importante, muito relevante, porque o que acontece? Muitas operadoras, elas negam o tratamento por conta da argumentação, não, é doença pré-existente. Quando ele contratou, ele já tinha essa doença. Então, por isso, ele está no período da carência, não vou custear esse tratamento. Ele já sabia, na verdade. Já sabia. E omitiu. Mas, assim, tem alguns desdobramentos aí. Não basta a operadora de plano de saúde falar, olha, você já sabia, então eu não vou cobrir aí o seu tratamento. Ela vai ter que demonstrar que, de fato, ela cumpriu o dever dela na questão do exame admissional antes de receber aquele beneficiário na carteira dela. Então, assim, ela tem que disponibilizar esse exame, essa avaliação para este beneficiário. E, a partir de então, se ela disponibilizou e verificou que, de fato, era uma doença pré-existente, ok. Ela não vai ter a obrigação de cobrir. Aí vai lá para os 24 meses a carência. Exatamente. E daí a pessoa consegue esperar. Exatamente. Mas se ela não conseguir demonstrar isso, não basta uma simples alegação, não, era doença pré-existente, está no período da carência, então eu não vou... Mesmo porque, né, Flávia, as pessoas não sabem, de repente a pessoa tem um problema, sei lá, uma hérnia, vamos imaginar, de repente a pessoa não sabe que tem uma hérnia no esôfago, vamos imaginar. Porque se for alguma coisa visível, ok. Mas, de repente, a pessoa tem algum problema que não sabe. Exatamente. Né? Tem um problema no fígado, não sabe. Não sabe. Tem um problema cardíaco, não sabe. Então, às vezes, a pessoa preenche a declaração de saúde, porque, assim, o que a operadora faz? Quando você quer contratar um plano de saúde, ela disponibiliza uma declaração, que lá tem várias perguntas, e você vai responder com sim ou não. Então, tudo que você tiver, você fala que sim, e você preenche a declaração de saúde, e a operadora entende que você entendeu as perguntas e que você está de boa fé, né? Agora, se você sabia, é uma outra história. Agora, se você não tinha conhecimento, então cai nisso que você está falando. Exatamente. Na hora do preenchimento da declaração de plano de saúde que você citou, Rosa, nem sempre o consumidor ele tem o conhecimento técnico necessário na hora do preenchimento. Então, por isso, existe aí uma proteção para o consumidor, no caso, a súmula 105 do TJ de São Paulo, aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, que fala dessa questão aí da doença pré-existente e de que não basta alegar, eu tenho que comprovar que, de fato, o consumidor ele tinha consciência, que eu disponibilizei aí o exame admissional, enfim. Tem todos esses nuances em torno da carência. E na hora do preenchimento, se ele não tem o conhecimento necessário, como que ele vai fazer? Ele vai falar, não tenho nenhuma doença. Não tenho nenhuma, não tem conhecimento. Não sei o que é hérnia, não sei nem que é neoplasia. Nem todo mundo sabe quais são aqueles termos técnicos. Se ele não teve um auxílio, uma assistência, não sabe o que está preenchendo, ele vai colocar tudo não. Exatamente. Porque até então eu não sei de doença nenhuma. E aí ele não agiu de má fé, ele agiu de boa fé. Então, seria justo ele ser onerado enquanto consumidor? Não. Neste caso, não. Neste caso, vale a defesa do consumidor, a vulnerabilidade do consumidor. E, por isso, aí a operadora vai ser onerada com o custo dessa cobertura e vai precisar proceder aí com o tratamento, disponibilizar, fazer a cobertura, tudo certinho, conforme manda a legislação aplicável ao caso. E, doutora Flávia, me fala uma coisa, em relação aos cancelamentos. Então, como que funciona? Por exemplo, eu tenho um plano de saúde, por algum motivo eu não recebi meu boleto e eu vou no pronto-socorro e eu descubro que meu plano está cancelado. Como que funciona isso? A operadora, ela informa para o consumidor, ela não informa? Como que funciona tudo isso? É obrigação da operadora informar. Ela tem que notificar o consumidor para que ele tenha o prazo hábil para poder regularizar a situação e evitar o cancelamento do plano. Se a operadora se omite dessa obrigação, não, eu não enviei a notificação, ou ainda que tenha encaminhado essa informação para o cliente, não fez da forma específica, não tem como comprovar isso,
aí o consumidor ele pode pedir judicialmente, inclusive, a reativação do plano de saúde dele. Não pode, esse tipo de prática, ela é considerada abusiva. Se eu cancelo o plano de saúde alegando, se passaram 60 dias de atraso e por isso eu cancelei o plano de saúde. Não pode. Eu notifiquei o meu beneficiário. Ele teve a oportunidade de ir e resolver a pendência, ou regularizar, ou informar, comprovar o pagamento, enfim. Se não teve essa oportunidade, o cancelamento ele vai ser considerado abusivo e o consumidor ele tem o direito de procurar as vias cabíveis, seja Procon, seja ANS, seja o Poder Judiciário, para reativar o plano de saúde dele e manter aí assegurado, né, por essa cobertura do plano. Isso é muito importante, porque a gente tem muito consumidor que, às vezes, ele só sabe que foi cancelado quando ele chega no pronto-socorro, quando ele chega numa consulta. Aí vem a questão, mas você não pagou? Você não está pagando de fato, você não tem cobertura. Mas, assim, às vezes a pessoa troca o boleto, então, assim, já aconteceu. De repente, uma pessoa fala assim, eu paguei, eu não sei se eu paguei o boleto, ou pagar boleto invertido e foi cancelado. Adorei de novo a sua consideração. Por quê? Tem um caso prático de um conhecido meu, não vou citar aqui nomes, sim, porque, enfim, é para assegurar a privacidade da pessoa. Mas teve um caso prático de um conhecido que ele só descobriu que constava em aberta aquela mensalidade depois que recebeu a notificação da operadora, quando já estava em vias de cancelar o plano de saúde dele. Mas ele, mas eu paguei, está aqui o comprovante, está aqui o comprovante, está aqui o comprovante. Quando foi verificar o comprovante, os detalhes do comprovante, ele tinha caído num golpe. Nossa. Entraram em contato com ele via WhatsApp e eles são muito ardilosos nessa prática, né? Sim. Eles acabam instigando perguntas e respostas bem específicas e naquele momento já vão preenchendo o boleto e encaminha, como se fosse a operadora ou como se fosse a administradora, enfim, as pessoas que normalmente estão envolvidas, sim, lá no negócio. E aí ele pegou e pagou aquele boleto. Nossa. E no final das contas, não era falso da operadora, era um boleto falso. E como que a pessoa faz nesse caso, doutora? Então, neste caso, especificamente, ele caiu no golpe que é chamado de phishing, né? Sim. E neste caso, ele não teve o que fazer, ele precisou amargar esse prejuízo, porque assim, existem dois desdobramentos aí. O caso fortuito interno e o caso fortuito externo. O interno é quando aquele problema ele foi decorrente de alguma coisa interna aqui da minha empresa, da minha operadora. Os dados foram vazados dentro da empresa? Teve vazamento de dados, tinha muita aparência, foi diretamente no portal da operadora. Eu fui lá pegar o meu boleto e por isso eu paguei achando que era o correto, enfim. Sim. E tem o caso fortuito externo. Ele, infelizmente, não teve o cuidado de perceber que estava passando informações para um terceiro e que aquela pessoa ela não era representante da operadora. Então, ele não teve aquele cuidado de verificar a questão do número de telefone. Então, infelizmente, neste caso específico, ele ficou no prejuízo. Então, fica a dica para vocês. Se tiverem algum contato, se forem verificar a questão de boleto, sempre observem se, de fato, aquele código, né? A linha digitável, sim, se é referente àquela operadora, se vai aparecer lá o beneficiário como sendo a operadora, ou qualquer outro boleto que for pagar. Porque, sim, hoje em dia não é só planos de saúde, né? Em geral. As relações de consumo, elas estão muito vulneráveis e, por isso, as pessoas se valendo da vulnerabilidade do outro acaba cometendo aí alguns tipos de fraudes. Então, sempre perceba para quem está sendo o destinatário daquele pagamento, o telefone o qual você recebeu a mensagem. Então, assim, tem alguns cuidados que devem ser tomados, porque o Poder Judiciário, ele entende que o consumidor ele também tem que tomar cuidado. Sim. Ele tem que ter o zelo de identificar certos problemas. Agora, se é relativa a esse caso que foi externo à minha atividade enquanto operadora, ele está aqui para fora. Foi um caso de uma fraude cometida por um terceiro que não tem qualquer ligação, que não teve vazamento de dados, enfim. O meu negócio enquanto operadora ele está bem bloqueado, está protegido. Então, aí, infelizmente, a responsabilidade recai sobre o consumidor, ele vai ficar com prejuízo.
e precisar ter mais atenção nos próximos pagamentos. Todavia, quando o sistema da operadora, um exemplo, for hackeado, tiver vazamentos de dados, e daí começarem algumas reclamações relativas a fraudes, aí sim a operadora ela vai precisar ser responsabilizada, vai ter que indenizar o cliente e ter todos os desdobramentos aí da questão do direito do consumidor. Sim. A Lei Geral de Proteção de Dados, exatamente. Ela vai ser multada, ela precisa falar na verdade, quando tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que esses dados são vazados, ela é obrigada a informar no mercado que os dados foram vazados, porque aí as pessoas precisam saber, né, que os dados delas estão aí no mercado, vulneráveis. Exatamente. E é um caso bem interessante, né? Esses casos de fraude. A gente sempre é necessário ficar atento para se resguardar, não ser vítima de fraude e evitar aí o prejuízo, enfim. E nesse caso, o plano dele foi cancelado ou a operadora reativou? A operadora, ela notificou antes, então ele teve tempo hábil de exercer o direito dele, foi lá, realizou o pagamento, manteve o plano de saúde dele em ordem. Por isso que é importante, né? Por isso que exatamente é importante a operadora te dar um tempo para você poder realmente saber o que está acontecendo. Se você pagou, se você esqueceu, se você não pagou, enfim, para você saber de fato o que está acontecendo. E neste tema, inclusive neste exemplo, faz eu lembrar de um caso que tem relação com essa mesma pessoa. Logo após esse episódio, olha a importância, né, da operadora notificar o beneficiário. Logo após esse episódio, desse beneficiário que quase teve seu plano cancelado, ele necessitou fazer alguns tratamentos, alguns procedimentos, descobriu alguns problemas de saúde, enfim. E precisava fazer um exame específico. Neste exame, ele não encontrou rede credenciada. Não havia rede credenciada disponível para a realização desse exame. E não é um exame extremamente caro ou um exame tão incomum assim. Não é um exame como um raio-x, que é usual. Sim. Mas era um exame relativamente conhecido e que era necessário ter a rede credenciada. Sim. Infelizmente, para esse caso, foi necessário mover uma ação judicial, porque ele, assim, de uma forma bem desgastante, entrava em contato com a operadora e a operadora indicava, você pode utilizar este prestador. Aí ele ia até o laboratório, chegava no laboratório e falava, a sua categoria de plano não é atendida por este laboratório. Nossa, que chato. E aí ele recebeu as portas fechadas, né? Sim. Algumas vezes, salvo engano, foram 4 vezes. E já desesperado, com o problema na saúde dele já piorando. E tem todo um desgaste mental também, emocional, né? É muito complicado. Sim. Aí, nesse caso, foi necessário mover uma ação judicial. Já conseguimos liminarmente a decisão para que ele tivesse acesso a esse exame. E neste processo, especificamente, nós pedimos que seja feito em qualquer prestador desse plano de saúde, independentemente da categoria, já que não disponibilizou do credenciado correto, do prestador correto, não indicou, não deu a informação clara para o consumidor. Sim. Porque é artigo 6º, né, do Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho que prestar informação clara. Eu não prestei, enquanto operadora, eu não prestei essa informação para o meu consumidor, para o meu beneficiário, então eu vou ter que arcar em qualquer clínica, laboratório que estiver disponível para que ele não seja onerado e impactado na saúde dele, porque era o que estava acontecendo. Nesse caso, tivemos um desfecho feliz, né? Que bom. Ele conseguiu ter acesso ao exame, ao tratamento, conseguiu ficar bem, recuperar a saúde dele e deu indenização por danos morais, além de multa por descumprimento da liminar. Porque ainda assim a operadora, é muito comum acontecer isso nos processos judiciais, a operadora ela demorar além do prazo que o juiz fixou
e aí acabou gerando multa por descumprimento. Olha que importante. Se por um acaso a operadora não tivesse notificado, ele teria que ter pago, desembolsado esse dinheiro para poder fazer todo esse tratamento. Porque assim, ele não conseguiria ir para outra operadora para fazer todo esse tratamento. Exatamente. Né? Porque a gente consegue fazer, de repente, essas pessoas que estão em tratamento, ela só não pode ser internada. A gente consegue fazer portabilidade, né, para outras operadoras, né? E aí, por exemplo, ele não dava, porque quando o plano está cancelado, você não consegue fazer essa portabilidade, né? Porque as pessoas têm essa disponibilidade de fazer a portabilidade, né? Sim. É uma prática comum, né? É uma prática comum. Na verdade, você consegue fazer a portabilidade pela própria ANS. Se você estiver dentro do mesmo plano, você consegue usar uma súmula que chama súmula 21, que daí você consegue dentro da própria operadora. Mas assim, você não consegue fazer, por exemplo, você está internado. Já pensou? A pessoa está internada e descobre que o plano está cancelado? Nossa, é terrível. Quando eu tive em 2020, no comecinho de 2020, eu tive uma trombose. E aí, eu tinha um plano de saúde de uma operadora X, né? Que não vou falar qual é. Uma operadora X. E aí, o que aconteceu? Eu paguei o boleto invertido. Por isso que eu lembrei do boleto invertido. Então, eu fui viajar e eu paguei o boleto de janeiro e não paguei o de dezembro. Exatamente. Aí, eu tive uma trombose em pleno voo. Quando eu cheguei no hospital, primeiro que o hospital que eu fui não era credenciado, até aí ok. Aí meu filho entrou em contato com a operadora falou que iria pagar, ok, a estadia, né, então a hotelaria naquele momento. Só que assim, eu precisava de uma UTI. E aí quando foi pedir autorização para UTI, eles falaram que meu plano estava inadimplente. E eu falei, não, meu plano tá pago. E a minha sorte é que eu mando todos os meus comprovantes pro meu e-mail. Mandei pro meu e-mail, falei, não, tá aqui. Aí falou, não, mas o de dezembro tá atrasado. E o de janeiro não tinha nem vencido ainda. Nossa. E aí, meu filho falou, não, deixa internar da mesma forma, vamos ver o que acontece. E depois eu consegui fazer essa compensação. Essa compensação. Então, qual que é a importância? Eu também não tinha sido notificada. Então, de alguma forma, eles não poderiam nem barrar o atendimento, porque era uma emergência e eu não fui notificada também, porque tem um prazo para notificar, né? Aí a gente volta naquela questão do bem maior que é tutelado, que é a vida, Vida. Eles não vão poder cancelar seu plano de saúde necessitando de uma UTI, porque, tem aí 30 dias de atraso, 60 dias de atraso, Sim. se eu sequer notifiquei minha beneficiária. Sim. Nesse caso, o que vai valer mesmo é o seu direito maior, que é de ser atendida, e depois, se eles quiserem, eles podem discutir essa questão. Mas, de qualquer forma, um cancelamento aí seria abusivo. Sim. Seja na perspectiva do atendimento necessário para aquele momento, ou só na perspectiva contratual mesmo. Se eu não notifiquei, eu não posso cancelar, eu não posso barrar esse atendimento, eu não posso suspender a eficácia desse plano. Eu vou ter que cumprir, depois eu notifico. Aí, se o meu beneficiário não realizar o pagamento, ok. Entendi. Aí eu cancelo o plano de saúde, enfim. Mas até então não pode, tem que resguardar o direito do consumidor, do beneficiário e resguardar aí a vida, né? Você sabe, né, Flávia? Muitas pessoas não sabem disso, né? Então, às vezes a pessoa vai no hospital, muitas mãezinhas às vezes tem criança pequena, vai no hospital de madrugada e descobre de madrugada que às vezes trocou boleto, fez essa inversão e elas ficam desesperadas e muitas vezes saem até do hospital porque o primeiro atendimento fala, tá em atraso, nós não vamos atender. E aí não tem com quem falar na madrugada e acaba saindo de lá, às vezes com a criança que precisava de uma UTI ou precisava de um atendimento mais eficaz naquele momento e ficam desesperados, né? Então, muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? Então, essa é a ideia, né? A gente trazer para esse público, para a sociedade, essas informações que são relevantes, né? E nesses casos, cabe apontar que, um exemplo, eu sou mãe, fui no pronto-socorro, o meu filho está, por exemplo, com uma falta de ar, precisa de uma intervenção. O pronto-socorro, ele não vai poder questionar essa questão de o plano de saúde está ativo, não está ativo. Vai ter que ser o atendimento particular, não vai ser particular, não importa. Vai precisar prestar o socorro para aquela vida, vai ter que resguardar aquele direito e daí depois pode questionar. Só que a gente sabe que na prática não é feito dessa forma. Exatamente. Infelizmente não. Não é dessa forma.
Por isso, qual é a minha dica para essas pessoas? Se você está passando por uma situação equivalente a essa, pede para o médico para colocar na carta, colocar no relatório. Sim. Porque, assim, ele, enquanto profissional, ele é responsável. Então, se o senhor acha que eu tenho condições de caminhar, de ir para outro atendimento, tudo bem. O senhor pode me dar o seu parecer, por gentileza? É uma forma educada e uma forma de você se assegurar de que não está correndo risco naquela situação. Um risco de você tentar procurar um outro atendimento, um atendimento público e pagar com a vida. Sim. Pagar com a própria vida ou com a vida de quem você ama, né? Sim, sim. É um ponto bem, bem interessante e que a gente precisa estar atento para poder se resguardar e evitar males maiores, né? Sim, sim. Isso é importante, isso é muito importante. Então, Flavinha, então nós vamos falar agora um pouquinho sobre planos de saúde para a empresa. Então, como que funciona o plano de saúde empresarial? Se a pessoa é funcionário de uma empresa e aí ela tem esse plano de saúde para a empresa, é a mesma coisa? Em relação a cancelamento, eles cancelam, eles avisam o usuário, avisam a empresa. Como que funciona por exemplo, a pessoa está fazendo um tratamento e aí ela está se desligando da empresa, ela vai perder o plano de saúde nesse momento, não vai? Como que funciona isso? Então, Rosa, fazendo um link com a questão de cancelamento, eu gostaria de trazer aqui algumas considerações referente aos beneficiários que recebem esse plano de saúde como benefício da empresa que trabalham. O que acontece? Muitas vezes, esses empregados recebendo, ou colaboradores, né? Fica Sim. mais bonito, né? Os colaboradores recebendo esse benefício, muitas vezes estão lá no meio de um tratamento. Como que ficaria a questão do cancelamento se, por exemplo, tiver alguma alteração na empresa? Eu vou substituir o plano de saúde, ou eu vou cancelar o benefício. Como que fica em relação beneficiário e empresa? Neste caso, a operadora ela não pode simplesmente vou lá e corto esta assistência e deixo o beneficiário sem o tratamento. A operadora de plano de saúde ela vai ter que manter esse plano enquanto perdurar a necessidade desse tratamento, para que tenha a continuidade, enfim, e não tenha nenhum desdobramento aí de dar problema para a saúde do próprio consumidor. Sim. E na esfera do cancelamento, é da mesma forma, eu fui demitido. E agora, como que eu vou fazer? Vou ficar sem plano de saúde? Não pode também. Em alguns casos, não são em todos, a lei ela assegura para esse beneficiário a possibilidade de manter o plano de saúde custeando, né, integralmente a mensalidade, mas para isso tem alguns requisitos a serem cumpridos, mas de qualquer forma é um direito que as pessoas elas precisam estar atentas, porque seguindo lá o passo a passo necessário para a manutenção deste plano, vai conseguir se manter naquela carteira por um período determinado e eventualmente se tiver um tratamento em curso também manter esse tratamento em curso. Essa cobertura, Flávio, ele só tem quem é contributário, ou seja, quem pagou pode ser R$1. Se a pessoa paga R$1 no plano de saúde, ela tem essa cobertura por um período determinado. Então, pelo período que ela foi contributário, tem algumas regrinhas, aí ela vai conseguir manter esse plano de saúde custeando 100% o valor, né? A empresa não paga mais, ela fica, na verdade, na fatura da empresa, porém, ela custeia 100%, né? Integralmente. Exatamente. E, então, é isso. Gente, a gente já está se encaminhando para o final. Foi um papo muito bom. O bate-papo foi muito bom, Flávia. Flávia trouxe algumas informações relevantes para a gente, para o público em geral. Deu alguns exemplos práticos, né, para as pessoas entenderem melhor. E é isso. Nos sigam nas redes sociais. Siga a Flávia nas redes sociais, Flávia Bonifazzi nas redes sociais. A gente vai deixar na nossa descrição, a gente vai deixar o link dela, né? Para as pessoas saberem. E é isso. Muito obrigada por ter vindo. Nós adoramos. Eu acredito que nosso público também gostou muito das suas informações. E a gente vai trazer a Flávia outras vezes, que ela vai falar de direito do consumidor, de outros assuntos também relevantes.
Eu que agradeço a possibilidade de fazer parte desse trabalho. É muito bacana essa disseminação de boas informações, né? Sim. Acredito que seja uma corrente do bem. Um auxiliando o outro com informações importantes do dia a dia e que auxiliam as pessoas de uma maneira geral. Enfim, eu agradeço pelo convite, agradeço os ouvintes e vai ser uma honra estar aqui novamente para o futuro. Nós que agradecemos. Tenham um dia cheio de possibilidades. Até mais.